aqui hoje com o Alan. Tudo bem, Alan? Tudo bem. Bom, o Alan, gente, ele é bacharel e licenciado em História pelo UniBH. O Alan é assistente técnico da Polícia Civil, ele tem 24 anos e ele reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, nosso tema de hoje é sobre a educação na ditadura militar. O Alan está aqui hoje para esclarecer algumas de nossas dúvidas. Bom, Alan, antes gostaríamos de saber o que ocasionou o golpe militar. Bom, primeiramente, o golpe militar ele foi ocasionado devido a um período de muita efervescência política no Brasil. Desde o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, o Brasil sofreu por algumas efervescências, turbulências políticas que alguns historiadores tratam a própria morte de Getúlio Vargas como uma primeira tentativa de golpe militar já em 1954. Ele supostamente teria recebido uma carta em casa sobre que ele estaria deposto e que os militares assumiriam o poder, e ele atirou contra seu próprio coração, e isso deixou o golpe militar um pouco mais, ele foi tardado por 10 anos, então só veio acontecer em 64. O golpe militar ele culminou em 1964 devido a tensões políticas, porque o Jânio Quadros ele foi eleito por grande parte da população brasileira, disparadamente na porcentagem durante a votação, ele foi votado por grande parte da população, só que a política naquele período era diferenciada do modelo atual. Hoje a gente vota no presidente, só que a chapa já é fechada com o presidente e o vice. Naquele período votava-se no presidente, mas votava-se em separado no vice. Então o Jânio Quadros tinha um vice, que ele preferia que fosse eleito junto com ele, só que quem venceu foi o João Goulart. E João Goulart tinha tendências trabalhistas e ele tendências também comunistas, de âmbito socialista, e ele tinha esse lado político. O Jânio Quadros ele foi eleito, só que ele teve uma política de não conversar muito com a Câmara dos Deputados. Então, é difícil para um presidente reger o país sem que ele dialogue com os deputados. E ele, então, decidiu deixar o cargo de presidente da República, pensando na possibilidade, já que ele tinha sido eleito por grande parte da população brasileira, que eles iam voltar para as ruas e pedir que Jânio Quadros voltasse e que ele tivesse mais poder. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ele renunciou ao cargo, só que a população não sentiu a sua falta. Então ele saiu do poder achando que ia conseguir o cargo de voltar com ainda mais poderes e não precisar dialogar tanto com os deputados, só que a população não sentiu muito a sua falta. E João Goulart ele estava na China nesse período, na China comunista. E nessa efervescência que nós temos que situar também no tempo, o período de 1964 é pós-Segunda Guerra Mundial, é um período de Guerra Fria. Então, o mundo era bipolar, era capitalistas de um lado, socialistas de outro. Então, você tem uma nação de tamanho continental, como é o Brasil, com os limites que o Brasil tem, com a influência política regional na América do Sul que o Brasil tem, e esse país sofre influência comunista, é complicado e é difícil, e nessa divisão de bipolaridade mundial dificulta essa disputa entre capitalismo e socialismo, entre capitalismo e socialismo. E o que tem que ser levado em consideração também é que pós isso, quem assumiu o poder, o João Goulart estava lá na China, então ele teve esse problema de localidade. Ele não estava aqui diretamente para assumir o cargo logo em seguida da existência do Jânio Quadros. Então, o presidente da Câmara, ele subiu e ficou como presidente momentâneo, interino. O presidente era o Tancredo Neves, presidente da Câmara. Então, por um curto período de tempo, o Tancredo Neves foi o presidente do Brasil. O João ficou interessado em governar o país. Ao chegar aqui, ele sofreu uma série de intervenções políticas. Ao chegar, o governo brasileiro, a política brasileira, temerosa com um possível regime comunista, que foi colocado em
interesse político? Que o Brasil deixasse de ser uma república presidencialista e passasse a ser uma república parlamentarista. Qual a diferença? Alguns países hoje eles são repúblicas parlamentaristas, que têm a presença do presidente, só que ele tem ainda menos força que tem o presidente nosso, por exemplo. E o Congresso ou o Parlamento, como é na Inglaterra, tem muito mais influência e poder de execução. E foi o que aconteceu no Brasil. O João Goulart, ele assumiu o cargo de presidência, só que ele teve os seus poderes ainda minados. E os poderes já não eram tantos. E com uma república parlamentarista, quem tinha mais poder de intervenção, de criação de leis, eram os deputados, para evitar que o governo, que o presidente tendesse o Brasil para um país comunista. Depois, 10 meses depois, se não me falha a memória, foi feito um referendo para saber se a população ia querer a manutenção da república parlamentarista ou se ia optar pela república presidencialista. E a população preferiu o presidencialismo. Então João Goulart voltou a ser o presidente com os poderes que tinham anteriormente. Só que com essa vantagem, com essa vitória que João Goulart teve nas eleições, no plebiscito, alguns setores brasileiros, principalmente o que a gente chama de elite, os militares, eles ficaram temerosos com essa ascensão de João Goulart, que tinha uma política muito mais voltada para a classe mais baixa, com apoio aos trabalhadores, intervenção, manutenção das leis trabalhistas, e havia essa preocupação de qual seria o rumo tomado para o Brasil até aquele período. Havia um interesse dos militares em darem um golpe o mais cedo possível. O problema era a Constituição Federal. Tudo no Brasil deveria ser regido, como é hoje, regido pela Constituição. Então nada poderia ultrapassar a Constituição, porque seria ilegal. O golpe militar ele foi culminado, foi o estopim, quando João Goulart ele foi como se fosse um comício político, e junto com os trabalhadores que apoiavam ele, falavam que a reforma agrária ia acontecer na lei ou na marra. Ao dizer que a reforma agrária ia acontecer na lei, pela Constituição, ou ia acontecer na base da marra, ou seja, na violência, de cima para baixo, quem passou a não ser constitucionalista, ou seja, estava indo contra a Constituição Federal, não era mais os militares e os interessados no golpe, e sim o próprio João Goulart. Então ele perdeu essa legitimidade pela Constituição Federal. Então, nesse momento, foi a maior efervescência dos militares. Então foi um momento em que a esquerda não mais se embasou das leis para poder se manter no poder, e sim mostrou que, se fosse necessário, ela ia utilizar das outras forças além da Constituição Federal. Foi nesse momento que os militares deram o golpe e assumiram de 1964 a 85. Ótimo, excelente a introdução da Alan. Então, Alan, você poderia explicar melhor para a gente o que ocorreu na educação durante aquele período, uma vez que o nosso tema é sobre a educação durante a ditadura militar? Fundamental para um governo se estabelecer com legitimidade em qualquer país, ele precisa identificar os seus principais fundamentos, os seus porquê que realmente ele é legítimo mesmo que ele tenha que fazer aquela intervenção naquele momento, mas o que houve de discussão naquele período foi de que o golpe militar ele foi feito para manter a democracia no Brasil. O golpe não seria definitivo, ao menos algumas pessoas da elite brasileira achavam que o golpe seria temporário, que seria feito, de certa maneira, um expurgo dos comunistas do Brasil. Eles seriam exilados ou neutralizados no Brasil para que a democracia voltasse a ser plena, mas que essa intervenção militar seria de um breve período de tempo. Porém, o que a ditadura militar se mostrou foi que ela veio para ficar. A educação sofreu algumas alterações. Por exemplo,
eu vou puxar para o meu lado, que é os cursos, a educação que geralmente tendiam a ser um pouco mais críticos, questionadores, história, sociologia, filosofia, a própria geografia, eles tiveram a sua carga horária reduzida. E foi formada disciplina junta. Então se estudava história, geografia, sociologia e filosofia como estudos sociais. Tudo que envolvia a sociedade era uma disciplina apenas. Outra coisa que foi feita nesses cursos é a redução da graduação. Hoje a graduação tende a ser de 3 anos e meio, 4 anos na educação de ensino de licenciatura. Nesse período de regime militar, a graduação ocorria em 2 anos. E ocorria em 2 anos e o professor saía da faculdade podendo lecionar História e Geografia. Então, era uma educação muito mais básica do que com um aprofundamento. E abria muito mais a amplitude, porque o professor ele podia entrar dentro de sala de aula e lecionar essas matérias de âmbito maior, tinha que estudar 8 anos para ter História e Geografia anteriormente, e ficou uma educação mais restrita, uma educação de estudos sociais que englobava muito mais assuntos, mas num curto período de tempo. Então, nesse ponto, a educação ficou um pouco fragilizada. Em contrapartida, houve uma movimentação de valorização da pátria, que é uma coisa que foi tradicional durante a Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo, aquele acirramento entre as nações, e levando em consideração, de novo, voltando ao período temporal que a gente está. A gente está num período em que o mundo está dividido em 2, capitalistas de um lado, comunistas de outro. Então a gente tem um inimigo tangível, a gente tem os comunistas, a gente tem que combater essa praga vermelha que está aqui no Brasil, que são os comunistas. Então, foi muito mais fácil essa construção de um sentimento de que os militares estavam ali para conter algo que estava indo contra o Brasil, foi muito mais fácil para poder estruturar e construir essa ideia de que a intervenção ela era necessária. E o que foi feito foi valorização de símbolos nacionais. Por exemplo, entrava-se na escola e era obrigatório cantar o hino nacional, o hino à bandeira, valorização de incentivo para as crianças a conhecerem o folclore nacional, os símbolos, as imagens nacionais, uma valorização pesada, um nacionalismo muito forte que foi criado e foi construído ao longo desses 21 anos de ditadura militar para construir essa ideia de que valorize-se o brasileiro, Brasil ame ou deixe, ou seja, se você ama o Brasil, fique. Agora, aqueles que estão sendo exilados, que geralmente eram questionadores ao regime militar, não amam o Brasil. É complicado dizer isso, só que naquele momento foi a maneira que os militares construíram essa ideia de justificar a intervenção para poder manter certa paz no Brasil e tentando conter as intervenções dos comunistas. Outra coisa que é bastante interessante também é a valorização dos cursos técnicos. Foi muito importante porque havia esse sentimento de que a educação ela deveria ser menos custosa para o Estado, ela deveria ser mais rápida. Ou seja, foi criado o Mobral, que é aquela educação de curto prazo, porque o Brasil lutava contra tinha estatísticas de que havia um grande número de analfabetos. Então, o que o regime militar fez? Nós vamos acabar com o analfabetismo. Só que, acabando-se com o analfabetismo, criando analfabetos funcionais. O que era acabar com o analfabetismo? Da instrução básica. Ensinar o alfabeto, fazer junções de sílabas, até uma leitura de certa maneira concisa, mas sem muita compreensão daquilo que estava lendo. E principalmente saber escrever, mais que o próprio nome, até desenhar o próprio nome. Uma vez que já feito isso, ou seja, já estava em processo de erradicação do analfabetismo do Brasil. Só
que isso não dá incentivo para uma comunidade, uma sociedade crítica, porque era exatamente isso que o ditador militar não queria. Não queria senso crítico de grande parte da população. Ficou então com esse intuito de manter uma educação mais objetiva, principalmente nas áreas de matemática, porque havia esse interesse de incentivo à indústria, de mão de obra qualificada, mas não que questionasse o governo. Excelente. O que houve com a industrialização naquele período, já que a educação, né, ela estava completamente censurada? Novamente, volto ao ponto da Guerra Fria. A gente teve na década de 50, 60, até 70, a briga espacial, por exemplo. União Soviética e Estados Unidos brigando para poder se mostrar qual que era a potência mais forte em âmbito espacial, estelar. Tinha a guerra, aquela disputa de criação máxima de produtos bélicos sem necessariamente atacar o adversário. É só para ter qual nação tem mais poderes bélicos para afrontar o adversário. Por isso que ela recebe esse nome de Guerra Fria, porque não é uma guerra com ataques constantes, muito pelo contrário, é uma guerra com ataques muito mais estratégicos, de muito mais alianças, de onde a União Soviética conseguia ser mais interventora, conseguia mais adeptos ao modo de produção comunista, onde o capitalismo mais voltado para os Estados Unidos era mais definitivo, era mais interventor. Então, com o intuito dos militares de evitar esse avanço comunista, muito foi incentivado da indústria ser muito mais fixada para esse trabalho de respaldo para o capitalismo. Havia-se também, durante o regime militar, foi um período também que o Brasil ele conseguiu muito dinheiro de fora, principalmente dos Estados Unidos, para poder investir em indústrias nacionais ou infraestrutura nacional, guerra fiscal para trazer uma empresa para se sediar em determinado território no Brasil. E aí, quando você traz uma empresa de grande porte para o Brasil, mais do que trazer a empresa, você tem que trazer a infraestrutura para que essa empresa possa se estabelecer naquele local e possa gerar lucros. Então, não se pode trazer uma empresa de grande porte sem que você altere a estrutura geográfica do local. E para isso, precisa de mão de obra qualificada. E se você está trazendo muitas empresas para cá, você precisa qualificar a mão de obra. Porque não dá para trazer mão de obra de fora, que é custoso. E nem todo mundo de fora vai querer vir trabalhar aqui. Então precisa desse investimento. Só que é um investimento industrial. É um investimento muito restrito à indústria. Então o Senai ganhou força, que chegou a receber muitos aparelhos, máquinas da Segunda Guerra, da Tchecoslováquia tem bastante. Então recebeu esses produtos para incentivar a educação voltada para a indústria. Então a indústria ela teve em elo com a ditadura militar durante todo o processo, de todo o regime da ditadura militar. Correto. Qual a herança que o Mobral, né? Você citou aí o Mobral pra gente. Eu gostaria até mesmo que você explicasse essa sigla do Mobral, o que significa o Mobral aí, para que as pessoas entendam melhor. Qual a herança que o Mobral e os cursos técnicos que você também citou, eles deixaram para o ensino na atualidade? Bom, na história a gente consegue perceber, fazendo análise, e não necessariamente precisa ser muito cientista político para poder compreender esse tipo de coisa, mas um evento ele não é terminado por outro, sempre há remanescências. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela acabou, só que ainda houve um período pós Primeira Guerra Mundial que ainda ficou esse resquício da guerra, e esse resquício da guerra culminou na Segunda. A Segunda culminou na Guerra Fria. Então sempre há resquícios de batalhas, e não necessariamente só de guerras. No caso do Brasil, o Mobral ele deixou uma educação mais fragilizada, principalmente na área da licenciatura.
porque se você não dá um fortalecimento e não dá uma educação de qualidade e de questionar não somente as proximidades, a sociedade próxima da região, mas se você restringe muito a educação, você não possibilita ao estudante de abranger os seus pontos de vista, você tem uma educação muito restrita. Então, o Mobral, a herança que foi deixada é que pós o regime, o regime militar, ainda ficou um resquício dessa educação do regime militar por alguns anos. Hoje em dia, do Mobral a gente tem ainda poucos resquícios. Alguns professores que se formaram no período do regime militar que ainda lecionam, que ainda que sejam incentivados a darem prosseguimento nos estudos ou aprimorarem a sua educação, podem não ter uma educação muito abrangente, mais fechada, e realmente a gente carrega no nosso ser, no nosso caráter, na nossa formação, o tempo que a gente está inserido. Porque quando a gente fala de um lugar para alguém. E se eu sou formado num período onde a efervescência militar é muito grande, eu absorvo dessa educação elementos que são comuns durante o regime militar. Então, muito da educação militar hoje é proveniente desses professores que foram formados nessa época. Agora, dos cursos técnicos, dessa valorização profissional, isso é muito evidente hoje, porque há uma valorização, há um incentivo hoje do governo federal de aprimoramento para o aluno sair do ensino médio e mesmo que ele não consiga ingressar numa faculdade, mas que ele consiga ter um treinamento especializado para que ele já saia da educação básica até o ensino médio, ele já saia com uma formação profissional constituída e que assim diminua as estatísticas de desemprego, porque incentiva até o próprio aluno, porque em certa medida a educação teórica do ensino médio às vezes é muito distante. Muitas vezes o professor ele não tem o tato de trazer realidades históricas, geográficas, biológicas para perto do aluno. Então tudo que ele estuda às vezes é muito distante da realidade dele. E quando ele tem a possibilidade de estudar algo que seja mais próximo, voltado realmente para uma profissão, seja ela carpintaria, mecânica, não importa, mas na área industrial, que ele tenha contato constante, que ele possa realmente manejar o seu trabalho, isso dá um incentivo para o aluno a crescer e dar sequência naquilo que ele realmente viu nesse trabalho industrializado, assim, nessa educação mais voltada para a área de trabalho. E foi uma herança que ficou muito carregada e que hoje, novamente, volta a ficar efervescente de cursos técnicos, abrindo bastante vagas, escolas que começam a se formar voltada e querendo suprir a necessidade, e com empresas também que veem na possibilidade do Brasil, com uma taxa de desemprego até relativamente baixa, de se sediar aqui e aproveitar desse momento onde tem uma mão de obra que está se qualificando cada vez mais. Excelente. Baseado nos seus esclarecimentos, eu posso imaginar que naquela época os professores eles sofriam vários tipos de represália em sala de aula, até mesmo para a parte de diretores, junto com a comissão ali de frente com os próprios militares. Eu acredito que eles sofriam muito. Então, baseado nisso, quais foram os tipos de represália que os professores sofriam em sala de aula? É um ponto bastante interessante do regime militar, porque é complicado, o professor tem durante toda a formação dele, a maneira como ele tem de tratar o aluno, da relação, às vezes pode ser muito cúmplice, muito próxima, às vezes mais distante, isso depende muito da formação do professor. E quando você tem um regime que ele censura não somente as grandes mídias, os jornais, as revistas, televisões, rádios, mas que ele tenta realmente minar essa possível
revolução comunista que talvez pudesse acontecer no Brasil, então ele tenta, de todas as formas, acabar com elementos que possam ser prejudiciais à nação no ponto de vista militar. Então, o que eles têm que fazer? O que eles faziam na época? Eles colocavam elementos ligados ao governo militar e filtrava em salas de professores, própria diretoria, dentro de sala de aula. Há relatos dos mais diversos que um elemento sentava dentro de sala de aula, enquanto o professor passava a matéria, sentava, assistia o professor dando aula. Depois se levantava e saía. Ele fazia um relatório e sabia até que ponto o professor estava dando a matéria, até que ponto ele estava incentivando os alunos questionar o governo, de incentivar, de valorizar o comunismo, o socialismo. Então, isso era importante para o regime militar, de modo a minar desde as grandes mídias, os representantes desse comunismo, desse socialismo, desde o alto escalão até o mais baixo. As torturas, que foram métodos utilizados para poder extrair informações, em muitos aproveitava dessas pequenas denúncias que eram feitas, de pequenas intervenções num grupo de amigos que às vezes captavam alguma coisa, alguém questionava o governo, depois tinha que responder isso, né, de uma maneira isolada. Às vezes não passava sob tortura, mas tinha que esclarecer isso para o governo. Então, e você tirar essa liberdade para o professor, isso é muito complicado. O professor, ele tem uma liberdade dentro de sala de aula que é a maneira dele de transmitir a informação. E quando você, o grupo, no caso o regime militar, ele intervém até nisso de tomar cuidado, porque de certa maneira a gente tem a lei de diretrizes e bases da educação que já determina qual que é o percurso que o professor tem que fazer, quais matérias que ele pode lecionar, quais não pode, durante cada ano escolar. Então ele já tem uma certa restrição embasada na lei. Só que quando você tem, mais do que isso, você é coagido dentro de sala de aula, chega um elemento que já fica lá na espreita, aguardando se você vai deixar escapar alguma coisa, ou não vai falar. O professor tem que policiar cada frase que sai da sua boca. É um trabalho complicado, é estressante. Se ser professor dentro de sala de aula, em nível básico, já é estressante, quando você é coagido e tem que ser policiado constantemente, você mesmo policiar, deve ser um trabalho ainda mais estressante. Então, esse período educacional do regime militar, ele ficou realmente muito marcado, principalmente na educação. Nas partes positivas, que é a valorização do trabalho técnico, de tentar mão de obra qualificada, mas também de coação de professores, de fazer os policiais, ser policiado constantemente. Isso também é um ponto negativo desse período negro da nossa história. Ok, Alan. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo.